O princípio da proporcionalidade é um critério de controle do poder estatal que exige equilíbrio entre a gravidade da intervenção e a relevância do fim buscado. No direito penal, ele tem uma função muito clara: impedir excessos. Se a pena é a forma mais intensa de restrição de direitos que o Estado pode impor, ela só se legitima quando for adequada, necessária e equilibrada em relação à proteção do bem jurídico e à gravidade do fato. Embora a proporcionalidade não apareça sempre com esse nome em um único dispositivo, ela decorre do devido processo legal em sua dimensão substancial, da dignidade da pessoa humana e do conjunto de direitos fundamentais. Em matéria penal, ela atua como limite ao legislador, ao juiz e à execução da pena. É uma espécie de régua constitucional para medir se o Estado está punindo demais, punindo de forma inútil ou punindo de forma injusta. A proporcionalidade costuma ser explicada por 3 subelementos. O primeiro é a adequação. A pergunta aqui é: a medida escolhida é apta a proteger o bem jurídico ou a atingir o objetivo legítimo? No campo penal, isso significa questionar se criminalizar determinada conduta ou aplicar determinada pena realmente contribui para proteger o bem jurídico. Se a criminalização é meramente simbólica, sem capacidade real de prevenção e proteção, ela tende a ser inadequada ou, ao menos, suspeita do ponto de vista da proporcionalidade. O segundo subelemento é a necessidade, também chamada de exigibilidade do meio menos gravoso. Aqui se pergunta: existe um meio menos restritivo de direitos capaz de atingir o mesmo fim com eficácia semelhante? Esse ponto conecta proporcionalidade e intervenção mínima. Se uma sanção administrativa, civil ou regulatória resolve o problema, o uso do direito penal pode ser desnecessário. E mesmo dentro do próprio direito penal, se medidas alternativas à prisão atendem ao caso com suficiência, a prisão pode se tornar desnecessária e, portanto, desproporcional. O terceiro subelemento é a proporcionalidade em sentido estrito, que é o juízo de ponderação. Mesmo que uma medida seja adequada e necessária, ela ainda precisa ser equilibrada. O custo em termos de restrição de direitos não pode ser maior do que o benefício de proteção do bem jurídico. Em linguagem penal, a pena não pode ser exagerada em relação ao desvalor da conduta, ao grau de lesão ou perigo, e ao nível de culpabilidade do agente. Aplicando isso ao direito penal, a proporcionalidade opera em 3 momentos. Primeiro, no momento legislativo, quando se definem crimes e se cominam penas. O legislador deve respeitar a gravidade dos bens jurídicos e estabelecer uma escala coerente. Crimes mais graves devem ter penas mais severas do que crimes menos graves, e a diferença deve fazer sentido. Quando a lei cria penas altíssimas para condutas de baixa lesão, ou reduz demais a punição de condutas altamente lesivas, surge quebra de proporcionalidade e também perda de credibilidade do sistema. A proporcionalidade, nesse nível, funciona como freio à inflação penal e ao populismo punitivo, que aumenta penas como resposta política, muitas vezes sem evidência de eficácia. Segundo, a proporcionalidade atua no momento judicial, especialmente na dosimetria. O juiz, ao fixar pena base, aplicar agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição, precisa construir uma pena necessária e suficiente para o caso concreto. A pena não pode ser exemplar no sentido de extrapolar a culpabilidade do agente. Também não pode ser automática. O princípio exige fundamentação racional. Por que aumentar, quanto aumentar e qual a relação disso com a gravidade concreta do fato? Aqui é importante entender que proporcionalidade não é sinônimo de benevolência. Ela pode justificar tanto a redução quanto o aumento, desde que haja base legal e justificativa concreta. Um crime cometido com extrema violência, alta reprovabilidade e grande dano pode exigir resposta mais intensa. Mas essa intensidade precisa ser medida, e não ilimitada. Terceiro, a proporcionalidade incide na execução penal. A forma de cumprimento da pena deve manter relação com a finalidade legítima de proteção social e reintegração, sem impor sofrimentos desnecessários. Regimes, progressão, remissão e restrições durante o cumprimento devem respeitar critérios legais e não podem produzir um plus de punição que torne a sanção mais severa do que aquela imposta na sentença. Além disso, condições degradantes de encarceramento podem transformar uma pena formalmente legítima em punição materialmente desproporcional, por intensificar o sofrimento além do tolerável constitucionalmente. A proporcionalidade também tem um papel decisivo na interpretação da lei penal. Em situações de dúvida interpretativa razoável, interpretações que evitem resultados absurdos ou excessivamente severos costumam ser mais compatíveis com o sistema constitucional.
O mesmo vale para a análise de medidas cautelares, como prisões preventivas e outras restrições antes do trânsito em julgado. A intervenção cautelar deve ser estritamente necessária e não pode funcionar como antecipação de pena. Um exemplo didático de proporcionalidade é perceber que o sistema diferencia penas conforme a gravidade do ataque ao bem jurídico. Um furto simples, sem violência, recebe tratamento distinto de um roubo, que envolve violência ou grave ameaça. A diferença existe porque o roubo não atinge apenas o patrimônio, atinge também a liberdade e a integridade psíquica da vítima. Esse raciocínio é proporcionalidade aplicada à estrutura dos tipos. Outro exemplo é a necessidade de calibrar resposta penal em condutas de baixa lesão. Acionar o direito penal com pena severa para dano mínimo tende a ser desproporcional, além de ineficiente. Em síntese, o princípio da proporcionalidade exige que o direito penal seja um instrumento de proteção com medida. Ele impede penas exageradas, impede criminalizações inúteis ou desnecessárias, e orienta o juiz a aplicar sanções compatíveis com a gravidade do fato e a culpabilidade do agente. Um sistema penal proporcional é, ao mesmo tempo, mais justo e mais racional, porque reserva o máximo rigor para o máximo ataque e evita transformar o direito penal em resposta automática para qualquer conflito social.